Oi, gente. Pois é, mesmo com todos os cuidados, tudo sendo higienizado, a gente sem sair de casa há mais de 100 dias. Chegou agora o resultado do exame que eu fiz. Inclusive, minha esposa também fez, minha sogra também fez, e deu positivo para Covid para mim. No caso da minha esposa, que exibiu os mesmos sintomas, eu vou falar sobre eles aqui no vídeo. é, a gente está achando que foi um falso negativo, porque ela está exibindo os mesmos sintomas, então e esse tipo de coisa acontece, né? E nós tivemos sintomas bem típicos da Covid, que é a perda do olfato, né, e de sentir o gosto, não sente o cheiro e o gosto de nada. E no meu caso, isso resultou inclusive em perda de apetite durante mais ou menos 14, 15 dias, que foi o período do vírus. E vocês podem ter até percebido que eu tive uma redução na quantidade de vídeos. Eu estava fazendo 2 vídeos quase todo dia, né? E aí eu reduzi para um vídeo. Teve dias sem vídeo. E era justamente o período que eu estava doente, mas eu não queria falar que eu estava com Covid, porque eu não tinha ainda o resultado do exame laboratorial. Agora que o resultado saiu, a gente que tem uma política aqui de total transparência com vocês, a gente traz esse resultado. Como é que eu posso ter pegado? Né? Eu recebo e faço higienização de quase tudo que vem via delivery aqui em casa. E no processo de higienização de produtos que chegam em saco plástico, né, dentro desse processo de higienização, é possível que eu tenha ficado contaminado. Também tem um detalhe que eu vou atender a porta de máscara, mas já teve algumas vezes que na correria eu fui atender a porta sem máscara e o rapaz do delivery estava com a máscara e algumas vezes ele estava com a máscara arriada. E aí, quer dizer, é uma situação que tem risco, né, de contaminação. Né? É, Outra possibilidade, nós tivemos que fazer uma mudança elétrica aqui, porque o ar-condicionado quebrou. E aí teve que fazer um ajuste elétrico e tal. O eletricista veio, o rapaz que trabalha no condomínio também esteve aqui, ele teve Covid. E embora tivesse todo mundo usando máscara, e inclusive dentro da casa todo mundo usando máscara e praticando distanciamento social, pessoas contaminadas circulando dentro de casa e às vezes a gente não está olhando e a pessoa arria a máscara, contamina, né, deixa no ambiente e a possibilidade de contaminação existe. Né? Eu tive que sair acho que 2 vezes para banco, fui de máscara, fui de luva, mas a possibilidade de mantive o distanciamento social e mesmo assim, em alguma dessas situações, que eu não sei qual foi, eu posso ter ficado contaminado. Né? Eu não queria sair para o banco nem para a farmácia, as poucas vezes que eu saí de casa, mas foram vezes que tinha emergência, né? Minha sogra precisava de insulina emergencialmente, eu tinha alguma conta que minha esposa ou minha sogra precisava que eu pagasse e não dava para pagar pelo celular, porque a sogra não tem aplicativo e tal, e aí a gente acabava tendo que, na emergência, fazer isso. Mas fora essas poucas vezes, eu tô há mais de 100 dias sem sair de casa. E mesmo assim, peguei. Né? Mesmo fazendo todo esse esforço. Imagine as pessoas que estão se expondo, imagine as pessoas que não estão se fazendo esforço. Sendo que ao ter feito esse esforço, eu atrasei. Né? Acabei só me contaminando há mais ou menos 18, 19 dias atrás. Né? Poderia ter sido muito antes. Né? Quais foram os meus sintomas? Eu tive tosse seca, eu tive um pouco de irritação na narinas, né? Moleza, depois moleza corporal, corpo meio mole, meio cansado, meio sem ânimo. Aí depois eu perdi o olfato, né, e a capacidade de sentir gosto, cheiro, tudo. Né? E aí perdi o apetite. Comecei a comer muito pouco durante um período. E o sintoma mais chato que eu tive foram fortes dores de cabeça muito fortes, que eu cheguei a precisar de uma receita médica de um remédio chamado Paco,
que é um remédio que tem codeína e tal, que ajuda na dor. Eu também tomei dipirona para dor. E azitromicina, que é um antibiótico, foi receitado para mim pela minha irmã, que é médica, né? Se formou recentemente. Ela também teve Covid, mas a gente não teve contato na época que ela estava com Covid. Eu não peguei dela, não. Mas ela teve Covid porque ela, como médica, está trabalhando e está exposta. Quer dizer, estava antes de pegar, né? Agora já deve ter voltado porque já está com os anticorpos. Mas estava exposta diariamente a pessoas doentes e acabou se contaminando, mesmo ela sendo uma pessoa extremamente cuidadosa. Minha irmã é uma pessoa que tomou todos os cuidados possíveis e imagináveis. Mas, como um profissional de saúde, acabou se expondo e acabou se contaminando também. Então, minha esposa teve sintomas muito parecidos com os meus. Ela ainda está tendo, ainda está com perda de olfato, né? E está com perda de, não está sentindo o cheiro das coisas. Gosto, acho que já recuperou, mas o cheiro ela ainda não está sentindo direito. A sogra da gente, que é uma pessoa de mais idade, que era a nossa principal preocupação, felizmente exibiu sintomas ainda mais leves e a gente nem sabe se ela foi contaminada. Tanto minha sogra quanto minha esposa deram negativo no exame, mas pode ser um falso negativo, porque no caso da minha esposa, por exemplo, a gente dormindo na mesma cama, enfim, com muita proximidade, é difícil imaginar que ela não tenha pego, né? E ela exibiu todos os sintomas, então deve ter sido simplesmente que o exame não pegou, para vocês verem que esses exames não são 100%. E nós vamos fazer, daqui a umas 3 semanas, 2 semanas, os exames dos anticorpos, para ver se nós todos já estamos com anticorpos, o que garantiria, pelo menos por um tempo, 2, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo, que não teria que não se contaminaria de novo. Mas mesmo com os anticorpos, a gente não pode facilitar, porque o vírus pode passar por mutação e o vírus pode ser que no futuro a pessoa se contamine novamente. Quer dizer, existe essa possibilidade e por isso a gente tem que tomar todo cuidado, né? Enfim, essa é a novidade, é uma novidade chata que aconteceu com a gente. Por um lado, a gente ficou não sei se comemorou, mas pelo menos a gente não teve a versão mais grave da doença, o que poderia ter levado à internação minha, ou da minha esposa, ou da minha sogra, e no caso da minha sogra tinha até outros perigos, né? Mesmo para mim e para minha esposa existia um certo risco, né? É... Enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso é que agora eu já estou há vários dias sem nenhum sintoma. Provavelmente eu estou já com os anticorpos. Então provavelmente eu não vou. Depois de 14 dias você não passa para mais ninguém. Então, e durante o período que eu estava doente eu não saí de casa. Então eu não contaminei ninguém, a não ser que eu tenha contaminado minha esposa, né? Ou minha sogra, pessoas que estão dentro da mesma casa. E felizmente todo mundo passa bem, né? Minha esposa ainda está com esses sintomas chatos, mas ninguém teve a versão mais grave. Mas poderia ter tido. Poderia ter tido. E nós temos que fazer de tudo para minimizar a contaminação, gente, porque o vírus ele vai contaminar muita gente. Ele é muito fácil de ser transmitido de pessoa a pessoa. Fácil demais. Estimativas de que mais de 50% da população brasileira pegue são absolutamente verídicas. E para que isso não aconteça, a gente tem que trabalhar muito com distanciamento social. Aí algumas pessoas podem dizer: "Ah, André, mas você é exemplo que o negócio não é tão grave assim." Olha, nós demos sorte. Nós estamos na estatística das pessoas que se recuperaram, né? Eu acredito que minha esposa também tenha tido o exame e simplesmente não detectou. Mas, gente, e todas as pessoas que têm comorbidades, e as pessoas que têm fragilidades, e as pessoas que vão desenvolver a versão mais agressiva da doença,
e que podem vir a falecer. Já são mais de 40 mil mortos no Brasil. E eu vendo aqui na rua gente indo para Baiana, de Acarajé, gente fazendo aglomeração em vários lugares, gente na Barra, aqui em Salvador. O prefeito já disse que vai interditar, vai ter lockdown, vai ter polícia para poder impedir que as pessoas tomem a Barra e façam uso da praia como se fosse dia normal e cheio de gente com a circulação gigantesca de pessoas na Barra, aqui em Salvador. Sem autorização da prefeitura, governo do estado, ninguém facilitou. É porque a população não está obedecendo. E isso está fazendo o vírus circular em alta velocidade. E quando isso acontece, e quando ele toma bairros inteiros, eu estou em um dos bairros mais afetados de Salvador, então aqui tem muita gente contaminada, a chance de contaminação é muito, muito alta. E por isso nós temos que fazer. E olha, é preciso entender: se o vírus contaminar muita gente ao mesmo tempo, você tem o colapso do sistema de saúde, não tem UTI para todo mundo, e aí a quantidade de pessoas que vão vir a falecer se multiplica, e não só de Covid, porque aí a pessoa vai precisar da UTI para uma outra coisa, não vai ter leito de UTI e pode vir a falecer. E aí, colapsando o sistema, a situação fica ainda mais grave. Então nós temos que fazer de tudo para evitar isso. A gente aqui conseguiu atrasar a contaminação numa das áreas mais contaminadas de Salvador por quase 3 meses. Foram 2 meses e meio e tal, e a gente conseguiu evitar. Mas tem que fazer coisa elétrica, tem instalação, gente circulando na casa, emergência, o delivery, o cara do delivery às vezes com a máscara arriada, né? As coisas do delivery você vai fazer a higienização e às vezes alguma coisa, enfim, bate em você, na sua roupa, ou enfim, alguma parte do seu corpo, e aí tem uma chance de contaminar, e a chance de contaminação é muito grande. E por isso, gente, todo cuidado é pouco. Enfim, eu e a minha família, digo para vocês agora, passamos essa fogueira, estamos bem, né? Pelo menos a minha família que está aqui, mas outros membros da minha família em outros apartamentos, que está todo mundo, cada um no seu canto, a gente se fala só por celular, não é? Muitos ainda não pegaram, e são pessoas de mais idade, e eu estou fazendo de tudo, falando com as pessoas para a gente fazer de tudo. São pessoas, a maioria delas, com muita consciência do que deve ser feito para a gente minimizar a chance. Mas a verdade é que se muitas pessoas forem responsáveis, a irresponsabilidade de alguns pode levar à contaminação, mesmo daqueles que forem responsáveis. Porque o que acontece, e é isso que é importante perceber, e o meu exemplo mostra isso. Nós aqui fizemos de tudo que nós pudemos para evitar. Mas existem outras pessoas que tiveram que entrar no apartamento e não fizeram de tudo. E nós tivemos contato com gente por necessidade que não estava fazendo de tudo para se proteger. Alguns estavam, outros não. E aí, enfim, acontece. A gente não sabe quem foi que contaminou a gente, que levou a contaminação na casa, mas aconteceu. E agora eu peço a vocês para a gente ficar nesses próximos meses muito alerta, não é? Todos nós, porque uma sociedade ela acaba sendo regulada pelo mais fraco elo, ou seja, se as pessoas não agirem com responsabilidade e evitarem a disseminação em massa, o sistema de saúde público pode colapsar e o número de falecimentos vai aumentar. E mesmo pessoas que estão sendo responsáveis, que estão tomando todos os cuidados, vão acabar se contaminando. E era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Enfim,
Estamos bem, viu? Fiquem tranquilos. Se vocês gostam da gente aqui, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso canal e quem sabe se torne apoiador ou membro do canal para dar uma força aí pra gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.